Agora no Hora Extra, Doutor Cine RB. Tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. Nosso quadro de terça-feira com o Léo e a Ana. Os caras não, né? O cara E a mina. e a mina Isso. dos cinemas, The das couple. séries. Maravilhosa, O casal. toda maquiada e eu aqui com a cara lavada. O É porque não casal deu tempo, né, das Isa? Você séries. veio na correria. Meio eufórica, né? Só deu uma jogada de água e... Água da onde? Enfim. A Ana está assim todo produzido porque tem um motivo especial, Isa. Você chegou agora. A gente do que a gente vocês estão explicou falando? no primeiro bloco, mas a gente explica de novo, caso já Por que você chegou favor, só por agora. favor. É o seguinte, junho não é só dia dos namorados, não é só festa junina. O que mais tem em junho? O que mais tem em junho? Não tem. Tem Coisas. coisas, muitas coisas. Não é só isso. Junho também é conhecido como o Pride Month. Em português, o mês do orgulho. É celebrado aí o mês do orgulho LGBT, QI+. Inclusive ontem no YouTube teve uma live, já que a parada foi cancelada, uma live toda aí com vários artistas LGBTs e grandes personalidades LGBTs aí comentando e falando sobre o tema. E o Doutor Cine dessa semana, aproveitando o tema, que estamos muito militantes esse mês, tivemos a Lili no começo do mês também falando sobre representatividade negra, né? Resolvemos trazer esse tema também aqui pra gente, porque representatividade LGBTQI no audiovisual também importa, não é? Pra isso, não viemos sós, resolvemos aqui trazer um super convidado e aqui está conosco o João Tostes, é isso? Muito prazer. Eu falei no outro bloco, mas agora é você, João. Quem é o João? Quem é você? Bom, meu nome é João Tostes, eu sou psicólogo clínico, trabalho também com sexualidade. Eu, Que legal. Bom, eu tenho uma banda, né? que eu falei De do- metal? Não, de metal eu não cheguei até lá. Mas, De hard rock. eu não sei qual que é o estilo da minha banda, chama Mil Búfalos. E a gente toca o que a gente sente, eu não sei bem o que é aquilo. O que você toca? Qual é o seu instrumento? Eu canto e toco o violão. Muito bem. Muito bem. Aí, com toda essa bagagem, não é? Resolvemos Nossa, trazer muitas coisas. muitas coisas, o João, pra falar sobre isso. E vamos comentar então, João? Você tá quietinho agora? Eu acho que é o seu momento agora, Sim, João. sim, sim. Bora. Me preparei bastante pra isso. Ensaiou. Ô, João, é referente realmente ao tema, é pra entrar no tema. A gente vê que realmente há um crescimento meio que tímido ainda na questão de representatividade LGBT em várias produções. Como psicólogo, como sexólogo, como isso é importante, e como pessoa LGBT, como isso é importante para as pessoas LGBT. Ó, eu vou até falar um pouco sobre a minha experiência, assim. Ótimo. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha 8, 9 anos, eu já me entendia diferente da galerinha que andava comigo, dos meus primos e tudo mais. Só que nada que pra onde eu olhasse, eu me via. Não tinha uma criança que pensasse como eu, pelo menos em desenho, filme, música, nada. E aí eu comecei a entender que se eu fosse crescer, eu provavelmente eu me identificava com as pessoas que eram ridicularizadas, né, sexualmente, como travestis, pessoas trans em geral, e eu não me encaixava naquilo, porque eu não sabia, eu não era aquilo, eu não sou assim, e na minha cabeça nada contra, absolutamente nada, mas eu não conseguia Não é me sua ver ali. natureza. Entendi. E aí eu achava que isso era péssimo, porque eu ia ser uma pessoa rechaçada a vida inteira, porque os únicos exemplos que eu tinha eram de pessoas que morriam, né, por conta de ser quem são. E quando eu comecei a me entender melhor, quando eu comecei a ver mais sobre isso por mim mesmo, eu comecei a entender que era importante ter pessoas ali que representassem isso. E por mais que fosse caricato, exagerado, aquele Félix da novela, não lembro o nome da novela. Eu lembro, Viver a Félix, Vida. era... Isso. Viver a Vida? Amor à vida, né? Amor à vida. Essa aí. Eu não via aquilo exatamente como... Eu não me enxergava ali. Mas eu entendia que eu tinha alguma semelhança ali, porque as pessoas olhavam pra ele, não por ele ser gay, mas por ele ser um vilão, por ele ser um personagem, por ele ser um homem que estava ali exercendo o papel dele, mesmo que fosse um crápula, né? Mas enfim. Tanto que depois todo mundo gostou tanto dele que ele acabou se tornando um personagem bom, né? Virou uma outra coisa. E isso foi legal. E aí eu comecei a perceber isso com mais clareza, que era importante ter gente assim. Hoje a música é repleta de gente que faz isso. O Rob Halford mesmo, do Judas Priest, há muito tempo sim, ele já se assumiu.
E é um cara que é do metal. Sensacional! Que canta, meu bem! Não, você falou que é metaleiro, que A é Isa- roqueiro, velho. Rapaz do céu. Você não tá entendendo a Ai, felicidade não, da Judas Isa. é muito louco. Então, e aí Killer. eu via todo mundo falando dessa banda, por exemplo, e eu falava, gente, mas ele é gay, né? E o pessoal falava, não, mas olha o que ele faz, não sei o que. Eu falava, então tá bem. Então é isso. Tá é esse vendo pelo importa, que ele né? faz. É, exatamente. Tipo assim, foi importante pra você ver a figura dele, até pra você se aceitar e poder se assumir dentro desse cenário Deixa eu que pegar uma é foto um pouco do Rock. machista, querendo ou não. Sim, Você eu- sente isso dentro do rock? Hoje menos. Não sei por quê, porque eu acho que eu nunca sofri nenhum problema desse tipo, diretamente, assim, na cara, tocando em festivais por aí. Tanto que eu nunca me expus abertamente. Uhum. Mas existe sim, mas é importante Tá ter essa noção de que tem muita coisa pra rock. andar ainda. Às vezes. Rock. Fala! O homem. Homem. Ah, e outras, não só, bom, esse é uma das referências, eu acho, marcante pra você, mas também Fred Freddie Mercury, Mercury, né? Por que sim, não? com certeza. Querendo ou não. Beleza. Você falou aí que quando você era criança você sentia falta disso. Mas você acha que hoje você consegue ver uma diferença? Você analisando ali, você consegue ver que hoje tem mais essa representatividade? Sim, com certeza. E Muito. você se encontra mais em algumas outras coisas também? Hoje é muito mais. É que eu tô muito mais resolvido também quanto a isso, né? Sim. Mas eu vejo que tem muita gente fazendo música, fazendo qualquer coisa do audiovisual que seja, que se abre plenamente pra falar sobre quem é e não tem nenhum problema quanto a isso. O interessante da representatividade é justamente isso. Não colocar uma pessoa LGBT pra falar sobre a militância, mas sim pra mostrar a vida dela, que ela também faz um monte de coisa que é normal como qualquer outra pessoa. E aí que é a questão. Quando começar a colocar gente sendo quem é, fazendo coisas do cotidiano, essa é a representatividade. Não colocar... Tá certo que precisou lá atrás colocar muito LGBT. Tem muito filme aí, uma lista imensa de filme de LGBT que sofre, que morre de AIDS, que todo mundo... essa tragédia toda. Mas hoje já não precisa ser assim. E isso é muito bom. A representatividade... Quando a é gente isso. faz a pesquisa aqui pro tema do programa, a gente encontra muito assim que antigamente não é uma coisa recente você ter personagens LGBTs em produções audiovisuais. Mas você vê que muito antigamente o LGBT ou ele era o cômico, a parte cômica das produções, ou ele é o vilão. Sim. Então ele sempre tem que ser retratado como... Tem que acontecer alguma coisa ruim com ele, né? Não pode ser só a coisa boa. E de fato, a gente vê um crescimento muito grande e uma diferença aí nessa questão de representatividade. Eu acredito principalmente até em produções da Netflix. Eu consumo muita coisa da Netflix e tem muita série... Bom, muita não. Todas as séries internacionais da Netflix sempre tem um personagem LGBT de alguma maneira. Sim. Mesmo que seja coadjuvante ali no cantinho, mas tem. Isso, né? Vamos entrar em outro tema, aproveitando a deixa. Nós temos aí o que pode refletir um pouco, talvez, no Pink Money. Sabe o que é o Pink Money, Isa? Não. E se eu Pink explicar, Money. exatamente. Esse termo surgiu, me corrija se eu estiver errado também. Esse termo surgiu no sentido assim, de as empresas aproveitarem do movimento apenas para lucrar em cima dos LGBTs. O Pink e o Money. Então, ou seja, tipo assim, eu vou fazer uma campanha LGBT simplesmente porque eu sei que esse público São vem. empresas que estão vender, segmentadas vender. ali num determinado Mas não público, significa né? que a nossa causa é sobre isso. Entendi. Você acha que é muito mais pelo Pink Money ou realmente a gente tá mudando o nosso pensamento? Eu acho que tá tudo junto. Tem gente que tá querendo se posicionar, querendo mostrar muita coisa ali real. E tem a galera que vai junto com o Go with the Flow pra poder rolar o negócio, né? Porque dá um dinheiro bom, né? Só haja visto o tanto de gente que vai na parada todo ano. Né? É absurdo o tamanho, o número de gente que vai lá. É válido? Até que é válido, porque você põe em pauta um monte de assunto, né? Você põe em pauta um monte de coisa. A Ruffles toda colorida. Mas por que esse negócio tá colorido? O que é isso? Aí as pessoas, não, é o mês LGBT, Pride Month, então... Acaba, tipo, sendo igual você falou, né? Colocando meio que, sem a gente perceber, a representatividade de uma maneira que não é tão forçada, mas que seja no nosso dia a dia mesmo, né? Exatamente. Pera, agora eu me perdi agora. Fiz um comentário e me perdi. Você falou que não vê algo como algo ruim, né? Essa representatividade. Essa questão do Pink Money. Mas
como talvez a gente poderia mudar esse caminho para não ser só isso, talvez? Olha, então, eu acho que aí entra também muita questão de educação, Certo. né? Tem que ser mais lá da base também. Falar sobre gênero em escolas, que é algo que é necessário. Sexualidade, falar sobre sexualidade em escola é necessário para que essas pessoas entendam que quando se fala ensinar sexualidade numa escola, não está falando para as crianças aprenderem a fazer sexo, jamais, mas isso engloba a questão de gênero. Você entender por que você faz isso desde quando você é pequenininho até você ficar grande. Tá certo isso? Sim. E você, por que você deixa de fazer tal coisa só porque você é uma menina? Não tá muito certo isso. Então você começar a crescer desde o início, entendendo que as pessoas só são... essas coisas só são comportamentos que você pode trocar, que não vai influenciar em nada. Isso já ajuda muito, porque quando uma criança... Um exemplo que eu vou dar também da minha vida pessoal, eu tive muita dificuldade em falar sobre a minha orientação sexual para as pessoas, enfim. E aí, quando eu resolvi falar para minha sobrinha, eu falei para ela assim, ela tinha 8 anos na época. Eu falei, Sofia, você tá indo lá para minha casa? E o meu marido, ela já conhece de antes, né? Ah, sim. E eu vou... Sabe quem que mora comigo lá? Ela falou, quem? Eu falei, o Joe. Ela falou assim, ele mora lá? Eu falei, mora. Por quê? Aí eu falei assim, porque a gente namora. Ela falou assim, então quer dizer que ele é meu tio? Eu falei, foi essa a saída do armário pra ela. Mais nada, não resolveu mais nada. Não mais nada, não fez nada. Que demais. E aí eu ensino muita coisa pra ela, porque pelo menos eu tento. A mãe dela também é maior militante, sim, hoje em dia eu acho, bato palma, sabe? E ela vê coisas desse tipo. Uma vez ela tava no carro comigo e ela tava no posto de gasolina. Aí a moça, a frentista, veio, abasteceu, pegou o cartão, passou o cartão, ela ficou fascinada vendo a menina ali. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, ela faz tudo sozinha. Eu falei, faz. Ela chegou e falou assim pra menina, parabéns, um dia eu vou ser frentista. Que linda. Sabe, quebrar esses paradigmas desde pequeno é muito importante. Tudo, né? Muito importante. Recentemente, por exemplo, a Disney não tem tanta representatividade, é um dos estúdios que pouco tem representatividade, e você tem o último desenho agora, Dois Irmãos, que seria o primeiro personagem LGBT que eles anunciaram, e é uma policial apenas que ela cita que ela é casada com uma mulher ali no meio do filme. É pouco, se a gente for ver, né? Mas como às vezes para criança, é o que a gente está falando realmente. Às vezes numa situação cotidiana, essa pequena mensagem que a criança entendeu e pronto, né? Ela leva, né? Isso é uma questão, né? Não precisa levantar tanto uma bandeira, principalmente na infância, né? Porque às vezes isso vira um tabu dentro da sociedade para falar sobre isso quando a gente é criança, certo ou não? E problemático para os pais, porque a criança vai ver e falar, passou. Mas o pai vai achar que aquilo é absurdo, a minha criança não pode ver isso, ela vai querer virar, né? Também, eles sempre falam esse tipo de coisa. Sim. Voltando sobre isso, né, sobre a importância da representatividade, a gente tem essa questão, eu vejo como também, de como isso é representado, né, igual a gente estava falando. A gente tem agora recentemente na TV também o Crow, que é um personagem... o Crow é demais. É um personagem LGBT... tem os seus nuances engraçadas, mas quando a gente analisa dentro da comunidade LGBT, acaba que tem muitas críticas, ele acaba até sendo um pouco de serviço dentro da comunidade, certo? Então, eu queria que você comentasse mais isso, a importância de como isso pode ser representado também dentro do audiovisual. É porque quando eles, nesse caso, eles retratam uma pessoa LGBT, um gay, no caso, clássico, para épocas, né, que antes eram os únicos que apareciam. O gay aceitável, assim, digamos assim. Né? Porque o hétero vai ficar tudo bem com ele ali. Ele é gay mesmo, ele vai falar as frescurinhas dele, como ele é bem... Tem os seus bordões, os seus bordões, é tudo mais fácil. Ele tem essa coisa da moda, que é meio que não sei por que as pessoas exigem que gay saiba se vestir, sabe? Se você for no meu armário, você vai achar que eu sou um lenhador hétero. Então, são só rótulos, né? Mais rótulos. Então é importante ter, como existe o caso do Crow, só que às vezes tem coisas que eles acabam reproduzindo que não são muito favoráveis pra gente, né? Porque acaba te colocando dentro. Quem não tem muito contato com pessoas LGBT ali, ou que não sabe que tem, geralmente vê o Crow como um único exemplo e acha que se você fala que você é gay, você vai ter que ser daquele jeito lá. Aquele padrãozinho. E existe essa questão de
padrão, ela atrapalha em tudo quanto é canto da sociedade. Você Muito acaba, bem. às vezes, quebrando até uma expectativa, né? Que a pessoa gera que você seja a gay engraçada e espalhafatosa. Extrovertida, Aí é. chega o roqueiro lenhador e fala, não, você tá Não, errado, teve, tá quebrado. Teve amigos muito próximos que quando eu falei que eu falei, ele não acreditou, tipo, meses. Eu falei, você quer um... Você tem que beijar ele na boca. Não tem mais o que fazer pra você acreditar que eu sou gay, sabe? Mas é assim, as pessoas não esperam essa quebra, né? que Na verdade não é pra quebrar, é assim e é, né? O que eu percebo, eu não sei se também você percebe isso também é muito aqui, Brasil. Questão de representatividade de personagens LGBT. Igual eu falei, quando você pega séries internacionais da Netflix, sempre tem um personagem LGBT. Eu acho que o único caso que eu reparei agora recente é Outer Banks, que eu não vi nenhum. Os outros sempre tem, seja como papel principal ou como coadjuvante. Só que você pega séries brasileiras da Netflix mesmo, não tem. Não tem, você tem pouquíssimos. E quando você pega, por exemplo, você tem várias histórias LGBTs internacionais muito conhecidas, como O Segredo de Brokeback Mountain, Love, Simon. E quando você traz isso pro Brasil, você tem o quê? Hoje eu quero voltar sozinho e falta. Então eu vejo, não sei, eu vejo que o Brasil ainda não aprendeu muito como poder representar essa comunidade de uma maneira bacana. Sim. Você sente isso? É a mesma coisa ou não? Eu acho que não é que é que o público espera isso. Né? O público, eu acho, na minha opinião, que o público espera que exista um estereótipo, porque confunde. As pessoas falarem, ele é gay, mas como que não tá nem mexendo a mão, que não sei o que. Eles têm dificuldade. Nem tá têm dificuldade de falando, entender. sim. Tem Tem a voz mais fina. Tem as maravilhosas, das afeminadas, as lindas, os gloss e tudo. Se eu fosse homem, eu seria uma lindíssima drag queen, meu bem. Tá vendo? ó? Com certeza, Isa, não chega. Então, e tem os que não são assim, Que não se não- encaixam nesse padrão e não tem nenhum problema, sabe? Sim. Tanto que eu bato de frente ali com quem reclama com as gays mais delicadas, assim. É elas que estão no front. Elas que morreram pra eu estar aqui. Sabe? Elas que meteram a cara a tapa e ficaram ali na frente falando assim, ó, me olha que eu existo. Pra eu ter hoje meu direito de casar. Eu sou casado no papel. Que legal, que massa. Sabe? Então eu tenho todos, eu devo muito a elas, principalmente as pessoas trans, as mulheres trans, até hoje são a classe mais rechaçada da sociedade. As pessoas têm medo de encostar em mulher trans. Existe um negócio bizarro em cima disso. Isso envolve muito estereótipo também, toda essa questão de E isso violência. existe também dentro do meio LGBT, esse preconceito. Os homens gays, que sempre homem tomando a frente de tudo, até lá os gays tomam conta disso e diminui a luta das trans, Entendi. sabe? Então isso é ridículo. Tem um documentário muito bom, não sei se você já pode falar de algumas dicas assim. Com certeza, Uhum. espaço aberto. A vida de Marsha... Nossa, eu não lembro agora o nome dela. Depois eu vejo aqui. Que é uma trans que deu início ao Stonewall, que foi o estopim da luta LGBT lá nos Estados Unidos, há 50 anos atrás. Que deu espaço para a parada LGBT acontecer. E foi uma mulher trans negra, que anos depois apareceu morta boiando no rio. Misericórdia, Olha. gente. Bom, vamos ficar É. com este link e no É próximo verdade. bloco nós Quem nós quiser seguimos. participar, né, Léo? Pode Por mandar favor, na live, comentem. @Rádio RBFM, pode comentar aí no Facebook, pode mandar WhatsApp também, 17996018304. Recebendo hoje nosso convidado aqui, falando sobre cine, séries, voltado aí ao mês especial com muitas coisas, Mês do né? orgulho, exatamente, Exatamente. LGBT. Se eu Resumindo, é soubesse, eu tudo tinha isso. vindo maquiada, eu juro. Ah, você não teve tempo, isso, tava muito Não ocupado. tive tempo Tudo bem. mesmo. Mas Tudo bem. terça-feira eu venho. Ah, obrigado. Terça-feira ainda é junho, né? Ah, sim. Então tá. Fechou. Como você disse com o nosso convidado, João Tostes aqui comentando, falamos sobre muitas coisas no primeiro bloco. Certo. E a gente acabou o bloco falando exatamente sobre o documentário. Você pesquisou? Não esqueceu. Ah, não esqueceu não. É porque ele ficou entretido nas minhas perguntas aí loucas encheu de aqui. perguntas. Loucas não, Eu importantes. achei aqui. É. Depois vai ter que cobrar uma consulta da Isa, viu? Porque vai ficar até amanhã. Põe ela no sofá lá da recepção Não, ali, mas a melhor senta coisa com é- o caderninho. É, Encontrar gente, alguém que queira saber isso. Não Exatamente. Né? Eu sempre quis entender isso. Você comentou sobre o documentário que se chama... Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Então, igual eu falei, eu brinquei agora, mas realmente, nós temos aí uma sigla grande, né? LGBTQI+. O que é o I?
Vamos lá, Eu João. eu não sei também. Vamos lá. L, lésbicas. Baby. LG, gays. É que eu tô com LG. Tá na ordem. A LG, oh. LGB. Lésbica, gay, bi bissexuais. e trans. LGBT, trans, Isso. travestis, Até aí tudo transgêneros. eu entendi. Agora o QI eu não sei. Que é uma nominação para pessoas que não se definem em nenhuma dessas categorias, porém não se sente pertencente à heteronormatividade, entendeu? São queers. São queers, são pessoas que são, antigamente, isso tinha a categoria simpatizante no meio, né? Mas hoje o queer, ele é mais do que simpatizante, eles são pessoas que além de estarem na luta, eles também se identificam com a comunidade. Porque Mas existem ele não tem uma opção, então, Não, ele escolhida. tem. Tem, mas assim, não é uma coisa que ele defina exatamente, ele não tem uma... Eu sou isso, eu sou aquilo, tá. Ele é fluido, ele tá ali. Tá vivendo ali, curtindo, aproveitando, se divertindo e... Gosta de gente. Exatamente. Tá. E intersexo, são pessoas que nascem com alguma questão genética mesmo. Os antigos hermafroditas. Tá. Hoje se chama intersexo. LGBTQIA, tem um assexuais, pessoas que não têm ou têm pouquíssimas momentos na vida em que se sentem interessados sexualmente por alguém. E mais, é que a sigla é maior, tem mais um monte de coisa. letra. E aí eles meio que colocam esse mais pra Mas dar uma... já Esse facilita. A. Define tudo o restante pra não ficar muito grande Eu não ali. sabia do A. Pois é, a sigla é grande, mas será que nós temos tanta representatividade assim dentro do audiovisual? Vasto. Olha, eu fiz até um vídeo, eu tenho um canal no YouTube que chama Psicofatos, que eu falo alguns temas sobre alguns temas desse tipo, atrelando a arte, cinema, literatura, tudo. E eu fiz um vídeo falando sobre assexuais. E o vídeo que eu fiz fala muito sobre eu sempre esqueço o nome daquele banco de dados, MBD lá. IMDB. E foi encontrado dentro todo o trabalho, o material que é registrado ali, um episódio que fale sobre a sexualidade. E um outro que fala sobre assexuado, como se fosse um bicho, sabe? Do Futurama, eles falam que tem uma galera que... no outro planeta lá, que é assexuado, sabe? É só isso. Então... De uma citação quase, né? E é uma letra só de todas elas, né? É claro que o G é a que mais aparece, é o que mais se fala, tudo. Mas não é tanto quanto deveria. Como você falou, sempre aparece alguma problemática na questão. Algumas séries, alguns filmes, alguns trabalhos tentam quebrar isso. Como o Sex Education, por exemplo, que é uma série que eu indico até pros cachorros da rua. que fala muito sobre isso. E por que colocam igual? O assexuado tem a ver muito com o desejo sexual da pessoa. Por que encaixam ele dentro desse meio? Tipo, porque tem muitas pessoas que falam que é errado, né? Igual igual os não binários, tipo assim, eles são totalmente diferentes dos trans. Os trans ainda tem um motivo, porque eles lutaram pra estar nessa sigla. E muita gente descarta os não binários porque não tem nada a ver com a sexualidade em si, de lésbica, de gay, entendeu? Por que eles encaixam nessa comunidade? Bom, os assexuais, às vezes a gente acaba muito vendo isso como um problema. Eles são patologizados até, muitas vezes. Se você não tem desejo sexual, você tem um problema, vai tratar isso, né? E não é. Às vezes as pessoas... que é muito complexo falar sobre assexual, porque tem uma tabela, assim, que vai... Um leque. Exatamente. E tem vários tipos de assexuais. Tem pessoas que têm desejo sexual pouquíssimas vezes na vida, mas se considera assexual. Que tem pessoas que não têm absolutamente nada, tem pessoas que têm atração emotiva, tem uma atração, uma conexão mais emocional do que sexual, e aí são consegue... aqueles demissexuais, não é? Sim. Que são pessoas que só podem ter um relacionamento sexual depois que ela tem um relacionamento psicológico com a pessoa, Exatamente, né? e demissexuais são assexuais. São assexuais Eles estão também. dentro dessa tabelinha aí.
Quem fez essa série? Ela primeiro precisa ter um sentimento preciso- pra desenvolver a atração sexual. Exatamente. Enquanto Entendi. ela não tem o sentimento. Pode falar se eu estiver errado, mas até Não. onde eu sei. É isso. Como Quando que você- chama? Ah, Demissexual, Demi. não é? Tipo de Demi Lovato Tipo, Demi mesmo. Lovato. Alguns, são fãs alguns de fãs, talvez não. E isso Que- até é bonito. É, sim, mas às vezes não parte da pessoa. Às vezes a pessoa quer construir essa afinidade com a pessoa e ela não consegue construir, não bate, e aí ela não consegue ter nenhum desejo. E agora- Acaba sendo triste por um lado. Exatamente. Agora pensa a gente pensando que isso existe, a gente entende que essa categoria existe. Quantas pessoas que a gente já conheceu na história que são assexuais demi, no caso, e que tiveram que viver uma vida sexual porque precisava. Mulheres, tem muitas histórias de mulheres que nunca tiveram interesse sexual, mas faziam porque era uma regra. Uma rede. E homens que também são demissexuais ou assexuais e tiveram que manter relações sexuais para se provar porque tem que ser homem, sabe? Então isso é muito Que problemático. difícil, né? A discussão vai muito além, Natan. Vai muito além. Vai. Opa. Tem que ligar aqui, senão É importante, não senão funciona. ele- Ele tá esquecido, né? Cara, eu tô com um negócio aqui na garganta que não sai. O quê? Aí toda hora Angústia. eu fico desligando pra poder... Aproveita que tem um Deixar meu psicólogo cartão aqui, aí, ó. É verdade. É angústia, Nos conheço. dias de hoje tá muito procurado os seus serviços, E né? é importantíssimo. o pessoal aí, principalmente com a pandemia, né, cara? Ah, se todo mundo pudesse, seria ótimo. Exatamente, mas é um assunto muito complexo também, né? Um pouquinho mais importante. de ser falado Importante, sempre. importante. Vamos tocar música, Leozinho? Na sequência, tamo de volta com o João, nosso convidado aqui, falando sobre série cinema e o movimento dentro do audiovisual. Isso. Certo? Qual movimento? movimento LGBT. Pode falar. É porque vai mudando, né, cara? Mas esse É aí que o isso. Leozinho falou. Fechou. Bora lá. Tá curtindo, né? Vamos 10 para 7, esse é o Hora Extra com o Dr. Cine hoje, falando sobre série de cinema dentro do movimento. LGBTQIA+. Olha, Esse é mesmo. sua missão Olha. decorar essa sigla até o final do programa. LGBTQI+. Tá vendo? A Isa já decorou já. Decorei. Mas tá colando, mentira. Ela... Não tô colando nada, tô compartilhando a live, mentiroso. Hoje nosso convidado João, certo? Trouxemos aqui o João Tostes para falar Exatamente. sobre o tema que você já anunciou aqui, estávamos falando no outro bloco. E aí, Natan, na pesquisa aqui do programa, a gente encontrou que existe uma organização lá nos Estados Unidos que se chama GLAAD, que ela realmente fiscaliza, não, ela aborda aí produções audiovisuais que contenham personagens LGBT, inclusive criou uma premiação que chama a GLAAD Media Awards para premiar não só produções LGBTs, mas também pessoas que trabalham dentro desse cenário também LGBTs da comunidade, que às vezes também acabam sendo um pouco rebaixadas também só por serem LGBTs. E aí a pesquisa aí do GLAAD em 2018, por exemplo, ela encontrou aí que dos 110 filmes lançados aí por grandes estúdios, apenas 18,2% continham personagens LGBTQI. Desses que dão aí uns 20 filmes. Desses 20 filmes, aí, não, um pouquinho mais, né? Aí apenas 11 filmes representavam personagens gays e lésbicas, 3 bissexuais e nenhum traziam personagens trans. Então entra dentro do que a gente estava discutindo no bloco anterior, né? Como falta uma maior representatividade. Não existe apenas o personagem gay ou lésbico. Existem também outras siglas dentro dessa comunidade que também precisam estar no audiovisual, né, João? Sim. Enfim, o que mais temos aqui? Aí, eu não sei se você viu, né? Agora no final de semana foi a parada, né? Teve aí no mundo todo. E a Nickelodeon revelou aí, né? Postou nas suas redes sociais aí uma postagem com personagens LGBTs aí do seu canal. E ela acabou colocando o Bob Esponja também como personagem. E entra no que a gente falou lá no primeiro bloco também, né? A importância de, às vezes, uma representatividade meio que não tão escrachada, mas que esteja ali nas entrelinhas, né? E aí isso você vem trazendo agora pra atualidade com outros personagens que estão tentando ganhar abertura e que parece que estão entendendo como também no cenário dos super-heróis, que você tem a Valkyria, do Thor, você tem aí os próximos filmes dos Eternos, que é o novo filme da Marvel, que também vai ter um casal gay, você tem a Arlequina, que é uma personagem bissexual. Será um sinal de mudança, João? Será que teremos bons tempos vindo por aí? Ah, eu torço muito. Eu vejo que sim. Tem uma coisa acontecendo, né? As pessoas estão olhando. Não tem mais essa coisa. Tem, lógico que tem. De falar qualquer coisa
quinta série, você fala alguma coisa, o pessoal, você sabe, você bobeira. Ainda existe, mas é bem pouco, né? Quando alguém faz isso, geralmente o pessoal olha meio pro lado e fala, por que você tá rindo, sabe? Então, eu acho que é muito bom isso. Eu acho que é legal ter esses personagens sendo mostrados de uma forma muito natural, né? Não sei se o Bob gostou, porque jogaram ele do armário do nada, não né? teve escolha, é isso. Mas, assim. então, gente, só um toque, não jogue seus amiguinhos do armário, deixa que eles saiam Isso não é sozinhos, legal. por favor. Não, me fez lembrar de uma live do Gustavo Lima. Não sei se vocês viram isso, eu falei, não é possível. Ele começou a falar da causa, né? E aí ele falou assim, e tem o fulano e o ciclano aqui que trabalha comigo, os dois são homossexuais, só que o fulano, a família dele não sabe ainda. Tipo, ele mesmo soltou. Já foi. Aí ele mesmo assim, eu falei demais. E Gente. soltou o Bob depois que o criador dele morreu. Será que o criador do Bob fez ele gay? Ou foi uma coisa da Apenas Nickelodeon? Pink Money, Então. a gente entrou antes, né? Sim. Ó, temos áudios aqui. Tem áudio do Ricardinho, do Benão. Daqui a pouco vamos soltar. E a Sofia Laura mandou o seu áudio aqui no Vamos ouvir. WhatsApp. Legal, vamos ouvir. Fala aí, Sofia. Boa noite, gente. É a Sofia. E entrando um pouquinho nesse assunto LGBT, aqui em casa eu tenho 2 mães lésbicas. E não ligo pra isso, eu amo muito elas igual. Elas fazem papel de mãe e de pai pra mim. Elas são amores da minha vida. E elas sempre foram muito abertas comigo e com a minha irmã Maria Clara. Que não importa quem a gente vai escolher pra casar. Não importa o sexo. Se a pessoa respeitar a gente, se a pessoa for honesta, tá tudo bem. Elas vão aceitar aqui dentro de casa, normalmente. Eu e a minha mãe sempre conversa muito sobre esse assunto, de qual sexo que eu vou escolher, mesmo eu ainda não tenho uma opinião muito formada do que eu quero ainda. Elas conversam muito comigo sobre isso, com a minha irmã também, mesmo a minha irmã sendo um pouquinho sonsa. Mas, enfim, é isso. E eu quero deixar claro que se você tem uma mãe que não te aceita por você ser LGBT, a partir de hoje eu sou a sua mãe, tá bom? Beijo, gente. Tenha uma Olha, boa... beijo arrepiou. pra Sofia Laura. Obrigado, Sofia. Um beijo pra você. Beijo pra Gi, pra Mari também, sempre acompanha a gente Arrepiou aqui, né? Muito bonito. Muito legal. Como Tá ela aí fala o, doce, né? o depoimento dela, vamos colocar assim, né? O Ricardinho tá aqui participando também, falou assim que a conversa hoje aqui está muito interessante, deixou muito curioso e é muito bom saber hoje em dia como está a sexualidade das pessoas e mandou um salve aqui pra gente. O Alexandre Smoke tá aqui também, pessoal do Hora Extra, vocês são show de bola, grande beijo. Abraço. Beijos e abraços aí pra essa rapaziada. Ô João, suas redes sociais, cara, você comentou que tá no YouTube lá, tem o canal, como que o pessoal te acha lá? Bom, tem o meu canal, Psicofatos, tem também... Psicofatos. Psicofatos. Legal, vou Tem me Instagram, inscrever em Facebook seu também? canal. Tem Instagram, Psicofatos, eu falo sobre literatura, cinema, música. Tem o meu perfil pessoal, João, arroba João Petostes. E tem o meu podcast, que ainda tá meio no começo ainda, que chama Sexocast. Ainda não tem rede social. Ai, que legal. Quais as plataformas que estão? Aí Spotify, Deezer, todas SoundCloud essas, Apple, e tá tal. tudo lá. Legal, cara. Pra finalizar, Leozinho, do Dr. Cine de hoje, Você quer dizer algo mais, João, também, pra finalizar o assunto? é pra complementar aí? O que podemos fazer para mudar o cenário? Para mudar o cenário. Desculpa, é dicção. Cara, ouve as pessoas que estão com dificuldade em lidar com isso. Não apresse o processo. Se a pessoa acha que tá... Que nem essa... Como que ela chama? Essa maravilha? Sofia Laura. Sofia Laura, tá aí, ó, não sei ainda o que eu quero. Podia ser nesse processo, né? Tipo a faculdade, sabe fazer? Não sei, sabe? Não sei. Eu tô Vou esperando conhecer. ainda. Quando eu crescer, eu desculpo. Eu descubro. Né? E sem essa amarra toda. E sei lá. Se amem, gente. Se amem. Não julgo o coleguinha, não. Vamos se amar, que é muito mais importante do que... E quem quiser saber mais, pode procurar o João também, entrar em contato aí pelas Exatamente. redes, acompanhar o YouTube, né? Sim. Exatamente, arrasou. É isso. Queria agradecer o João por estar aqui. Topzera. agradeço. gente. Espero que o programa também tenha sido de grande ajuda para outros Exatamente. ouvintes que estejam aqui também. E que, se quiserem, tem a Sofia como mãe, tem a gente também como amigo também. Ai, que lindo. Por que Somos amiguinhos precisar, também né? pra ajudar. Exatamente, estamos aqui Somos disponíveis. utilidade pública também, né? Exato, arrasou. Lembrando
Lembrando pra acompanhar um Parada Obrigatória Cine. Exatamente. Facebook, Instagram, YouTube. Tem Lá- vídeo novo lá sempre, toda semana. Lá né? no paradaobrigatoriacine.com.br tem várias dicas de filmes LGBTQIA+, também tem lá no YouTube também várias dicas, é só seguir a gente lá, procurar lá o Parada Obrigatória que tem muita coisa bacana também. Topzera demais, mano, que volta na terça que vem. Terça que vem estamos de volta aqui com o Dr. Cine. E não vamos é? ir maquiadas? Você vem de novo, maquiada? Talvez. Talvez. Animação, Talvez. Talvez. Ah, não. Ele Talvez. veio com uma alergia. O quê? Irritado. Você podia falar uma coisinha, só pra finalizar? Vamos lá. Eu ouvi o programa de vocês sobre mãe. E eu adorei sua mãe. Eu quero ser que ela seja minha tia. Ela sempre traz bons conselhos, viu? A gente ainda vai trazer a Maria aqui, a gente vai. Tô ouvindo, né, mãe? Se você ainda Sempre com estiver na bons live. conselhos, dona Maria. Gente, Muito olha o que eu legal. acabei de abrir aqui, Vem de até nós. notícia. Tá super no assunto. Katy Perry, Cia, Rick Martin e mais serão atrações em live beneficente de LGBTQ+. Já fica a Aí, dica. ó. Olha! Pra poder acompanhar, né? Vamos falar depois mais sobre. Fechou, bora de break que a vida segue. RBFM,